Muito bem-vinda! Estamos começando mais um Passo América e que alegria te receber aqui. Vou deixar toda a introdução para você, porque eu quero que todo mundo saiba quão qualificada você é, com o que você trabalha. Fala um pouquinho aqui pra gente. Muito obrigada por me convidar. Meu nome é Vanessa McCarthy, eu sou advogada, me formei no Brasil também. E fiz direito aqui nos Estados Unidos, então eu tenho a licença dos dois países. E meu escritório de advocacia se chama Colibri Law Group. E o símbolo que significa do beija-flor, que significa força, significa resistência. E também algumas pessoas consideram que signifique imigração, movimento, né? Então, por essa razão, eu escolhi esse nome. Eu já estou atuando na área de direito já tem mais de 15 anos aqui nos Estados Unidos. Comecei minha carreira com a organização sem fins lucrativos e agora, com meu escritório, estou atuando na área de direito de família e também direito de sucessões. Que ótimo. E é muito pertinente a gente falar um pouco sobre isso, porque tem muita gente sofrendo questões familiares, questões que envolvem tanto a parte migratória quanto a parte familiar. E é por isso que a gente se juntou aqui para que você possa ser instruído, não cair em golpes, não cair em situações ainda piores do que já está, quem sabe, mas trazer, sim, bastante conhecimento, bastante informação. Uma das informações que a gente já estava aqui antes de começar a live conversando é com relação a como fica a situação de uma família que passa por uma situação, como a gente comentou, quem sabe de um acidente, quem sabe uma situação pela qual o pai ou a mãe se ausenta, e aí como que fica a situação dessa criança? Não vamos falar quais são as medidas protetivas, mas como fica a relação quando um pai ou mãe se ausenta por qualquer que seja o motivo? De repente o pai se pegou, mas de repente também um acidente, como fica a situação de uma criança? Então, se não tiver um planejamento muito cuidadoso, a criança vai ficar sem tutor. A criança vai ficar vulnerável e aos cuidados do Estado. E no caso de ter irmãos ou irmãs, né, talvez possam até ser separados nesse processo, né? E isso é muito importante, principalmente na comunidade imigrante, que às vezes não tem uma rede familiar, não tem pessoas muito próximas, né? Que possam estar imediatamente disponível para cuidar das crianças. Então, o planejamento é muito importante. Tá, mas então vamos colocar aqui bem na prática. Se de repente, em uma família, o ICE leva o pai, necessariamente as crianças ficam sem guarda, ou por ser a mãe ali, a mãe estar presente, eles ficarão com a mãe? Tem risco caso tenha um dos pais disponível? Não, se tiver um dos pais, as crianças vão ficar com os pais com o pai que ficou, né? Que está disponível. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo. Então, é uma mãe solteira, né? Que está aqui. E não tem muita gente da família perto, né? Às vezes está em outro país, às vezes está em outro estado até. E a criança está na escola e acontece alguma coisa com essa mãe. Então, a escola obrigatoriamente vai ter que chamar o que seria o órgão de defesa da criança e do adolescente, né? Como se fala no Brasil. Que é o Department of Children and Families, para poder pegar essa criança. Até encontrar alguém da família, se tiver, para poder. E é um processo lá muito, muito demorado, né? Então, você imagina o susto e o medo e a confusão dessa criança de repente, ter que sair da escola com uma pessoa estranha. Mas mesmo que a pessoa tenha um familiar próximo, a justiça vai entregar a criança para esse familiar, mesmo sem nada por escrito de quem é a pessoa responsável? No primeiro momento, não. É possível que, após uma investigação do Estado, pode ser que exista um processo de tutela provisória se eles encontrarem essa pessoa. Mas isso pode levar meses, né? E pode não acontecer também, porque você sabe que essas agências têm poucos recursos também e às vezes não querem se dar o trabalho de realmente buscar. Então, não vou dizer que não é possível, mas muito mais difícil. Tá. Então, só para entendermos aqui, ainda que você tenha, de repente,
pai e mãe ali, pode ser que de repente o seu filho fique descoberto de uma proteção, caso os pais sejam levados pelo ICE, caso os pais sofram um acidente ou sofram de alguma doença, fiquem internados, enfim, e aquela criança esteja sozinha. A criança pode ser separada dos irmãos e pode, ainda que tenha um familiar próximo, levar alguns meses até que ela realmente fique com esse familiar responsável, por conta que ela fica aguardando uma decisão judicial com relação a quem ficará responsável pela criança. É isso mesmo? Exatamente. E é por isso que eu recomendo, e é um trabalho que eu ofereço, é de preparação. Existem alguns documentos que a pessoa pode deixar pronto para esse tipo de caso, para esse tipo de emergência, né? Então, um deles é um documento de tutela prévia. Então, se você tem alguém que é de confiança, não precisa ser da família, pode ser uma pessoa próxima, um amigo, uma pessoa que você realmente confie e que esteja disposto também a fazer isso, né? Que você pode fazer um documento de tutela prévia, que é um documento que tem que ser assinado, com testemunho, notarizado, né? E esse documento, então, não é necessariamente que vai valer por si só. Mas no caso de que aconteça alguma coisa com você, um caso que aconteça não só uma morte, uma invalidez, uma prisão, então essa pessoa vai ter esse documento em mãos e vai poder levar uma corte e dizer ao juiz que essa foi sua intenção, e o processo de guarda legal, de tutela legal, vai ser muito mais direto, muito mais fácil do que deixar na mão do Estado, encontrar alguém, aí tem que fazer toda aquela burocracia, entendeu? Então, um documento que eu super recomendo deixar pronto em caso que aconteça alguma coisa. É um dos documentos, né? Então, olha só, a gente tem esse vídeo aqui do Instagram, que foi muito publicado, saiu não só no Instagram, saiu no Facebook, saiu no YouTube, aonde uma criança, e aqui a gente vê as cenas da criança, ela está ali relatando o que aconteceu com ele, desde sofrimento, porque ele tinha irmão, não tinha com quem ficasse esse irmão menor, e com isso, esse irmão ele ficou ali como responsável de uma outra criança. Por conta de ficar responsável por essa criança, ele acabou sendo levado, né, preso, porque ele falsificou alguns documentos, obviamente por não ser maior de idade, ele não tinha como proteger aquele irmão, falsificou alguns documentos, teve que trabalhar, mesmo sendo criança, enfim, estava cuidando daquele menor de idade, e assim, ele, quando foi preso, ele tenta se justificar, dizendo que ele fez tudo aquilo porque ele não queria ser separado do irmão, que ele fez tudo aquilo porque não tinha alguém responsável para cuidar desse irmão. E ali ele foi sofrendo, dessa irmã, aliás, e ali foi sofrendo, ela foi se tornando uma situação que nenhuma criança precisa passar, não é mesmo? Sem preocupação, sem preparação, nenhuma criança precisa passar por isso. Dá uma olhada nesse vídeo, assiste aí para você ver o que aconteceu. A 16-year-old was caught working night shifts illegally at a gas station. When the judge asked why, his answer broke everyone's heart. Your Honor, I'm 16. My parents died in a car accident last year. My little sister, she's 6. CPS wanted to split us up, different foster homes. I lied about my age, got a night job at the gas station. I make $400 a week. My neighbor watches my sister while I work. I get her to school, make her breakfast, help with homework. We're making it work. But they caught me. Now they want to take her away and charge me with fraud. Your Honor, child labor laws exist for a reason. He's 14 working overnight shifts. This is dangerous and illegal. He falsified documents. The charges are appropriate, and the child needs proper placement. This boy lost his parents and has been raising his 6-year-old sister alone for a year. Working nights, getting her to school. And you want to separate them? Charges dismissed. Ordering immediate kinship guardianship evaluation. This court will find legal ways to keep them together. You're not losing your sister, son. Not in my court. Então, depois de assistir um vídeo tão impactante, ver tanto sofrimento que uma criança não deveria passar, o que você tem a dizer? Quais foram os erros ali que aconteceram que fizeram com que eles ficassem expostos, então, a esta situação? Então, isso é uma coisa, né, muito triste, mas infelizmente muito comum,
né? Então, às vezes, as pessoas, por falta de conhecimento, até às vezes já escutou falar, mas não se aprofundou, não faz. Então, as pessoas não pensam que é necessário até quando acontece alguma coisa, né? Então, isso é um exemplo, esse vídeo é um exemplo das crianças que... E uma das razões que ele fez isso foi exatamente porque ele não queria ser separado, ele não confiou no processo do Estado, né? Então, se os pais tivessem preparado, deixado os documentos, né, prontinhos, já com um tutor já escolhido, isso não teria acontecido com ele. Uhum. Então, qual é o nome desse documento que a gente faz para proteger os nossos filhos caso a gente fique ausente? Então, como eu falei, tem vários tipos de documentos. Então, eu normalmente não aconselho fazer só um. Existe um pacote que vai junto, que deixa tudo direitinho, né? Inclusive na questão financeira, porque a gente está falando também de cuidado, né, das crianças. Mas se você vai cuidar como, né? A criança tem despesa e tudo. Então, é um pacote de documentos. O documento principal que eu recomendo seria em inglês, que se chama Pre-Needs Guardianship, que é um documento reconhecido no Estatuto da Flórida, que, assim, a tradução mais ou menos seria isso, tutela prévia, que onde você deixa, né? E se você é casado, tem que ser os dois pais, tem que assinar, porque você não quer ter nenhum problema de custódia, né? Problemas de custódia no futuro. Então, os dois pais assinam, notarizam e deixam com essa pessoa de confiança. Outro documento importante que eu recomendo também, até para que esse tutor tenha acesso aos bens dessa criança, por isso que tem que ser uma pessoa de muita confiança, né? Seria uma procuração de poderes duradouros, porque aí a pessoa vai ter acesso a alguns recursos para o cuidado dessa criança. Uma coisa mais simples que se pode fazer, que eu também recomendo fazer junto com esses documentos, é colocar o nome da pessoa na escola como autorizada a pegar a criança. Porque até você achar o papel, até você pegar, entendeu? Às vezes é uma emergência, você tem que sair correndo para pegar a criança, né? Então também é uma coisa mais prática. Então, é um processo, né? Sim. É um processo que precisa de sentar, fazer uma consulta para ver a realidade de cada família, né? Uma coisa muito importante é a questão de se vai ser permanente ou se vai ser temporário. Então, vamos dar um exemplo. A família está no Brasil, os avós, os tios estão no Brasil. E, às vezes, existe uma dificuldade de conseguir o visto para vir para os Estados Unidos, ou a pessoa não pode largar tudo na última hora. Então, você tem que escolher o documento correto para esse tutor, que, como eu te falei, pode ser um tutor provisório ou pode ser um tutor permanente. Então, uma consulta é muito importante para a gente conseguir ver a necessidade. Então, esses documentos vão dar a esse tutor os poderes para organizar as coisas, inclusive a viagem da criança ao Brasil, caso for desejo dos pais que a criança retorne ao Brasil ou algum outro país, né? Para ficar com a família. Porque isso é uma preocupação. Eu lembro que teve uma febre recentemente sobre essa questão de colocar ali a tutela da criança por alguém responsável temporariamente. Mas algumas pessoas vinham e me perguntavam assim, mas doutora, se eu der autorização para essa pessoa na minha ausência, ela que vai continuar com a minha criança para o resto da vida? Porque uma coisa é, numa emergência, você chamar uma amiga para tirar da escola, como você disse, porque não tem alguém próximo para buscar. A outra coisa é você querer que a sua amiga fique para o resto da vida com seu filho. Então, bom, na minha ausência temporária, eu gostaria que fosse uma amiga. Mas depois que a criança fosse para o Brasil, ficasse com os avós, com um familiar mais próximo, com tios, enfim. Então, tem como a gente separar e fazer dois documentos diferentes. Exatamente. Correto? Algo temporário e algo permanente. Então, se eu não tiver feito um permanente, a criança vai ficar com essa pessoa temporária, corre o risco para sempre ou não? Não corre o risco para sempre. Porque qualquer decisão de custódia, de guarda, de adoção para sempre, existe uma participação de um tribunal, né? Somente um juiz pode fazer essa decisão. Não é documento que você assina que, assim, sem ter uma participação do tribunal, que vai ter essa permanência. Então, por isso que eu tô falando, existem diferentes tipos. Eu posso dar uma lista de várias coisas aqui, mas cada caso é um caso, e existem, dependendo do seu objetivo, existem documentos diferentes que podem te ajudar.
Inclusive testamentos, né? Os testamentos, eles não são documentos individuais, eles não atuam somente um papel assinado. Você tem que entrar numa corte, né? Se a pessoa falece, você tem que entrar numa corte para fazer valer os desejos daquela pessoa no testamento. Dentro do testamento, você pode colocar um fideicomisso também, que é uma coisa também mais permanente, a guarda dos seus filhos, a parte financeira, né? Quem vai ficar com seus bens. Então, tudo depende. Se você não tem bens, não é para você. Se você tem bens, tem esses documentos também que você tem que pensar. Tá, e com relação à validade, coloquei alguém como responsável para o meu filho temporariamente. Existe uma validade, ele expira depois de algum tempo ou não? Enquanto tiver aquele documento, tá tudo certo? Os documentos, eles não expiram. Eu recomendo que sejam revisados de tempos em tempos, né? Porque a situação de cada um muda. Né? Talvez o filho, que era menor de idade, agora já tem 18 anos, né? Pode fazer decisões por conta própria. Ou a família passou por algum divórcio, aí tem uma outra questão de custódia um pouco mais diferente de quando fez o documento. Então, eu recomendo sempre haver uma revisão. Às vezes, aquele tutor já não está mais disponível, né? Também é possível escolher mais de um tutor, que se uma pessoa não está disponível, a outra pessoa seria a segunda opção, né? Dizemos assim. Ótimo. Então, é importante sempre fazer uma revisão de tempos em tempos. Ok. E tem algum local que você precisa registrar esse documento para ser válido? Ou se eu tiver lá na minha gaveta e alguém achar aquilo, pode apresentar para cuidar do meu filho? Olha, por incrível que pareça, não tem lugar nenhum para registrar. Ele tem que ser feito de acordo com a lei. A maioria dos documentos pede alguns tipos de... como é que se diz? Requirements. Não vem a palavra em português agora na minha... Requerimentos. Requerimentos, né? Que são 2 testemunhas. As testemunhas não podem ser pessoas da família. Tem que ter uma parte do cartório, tem que ser notarizada, assinada na frente de um notário, né? Público. Então, desde que o documento esteja de acordo com os requerimentos, esse documento é válido, não precisa registrar. Agora, no caso de incapacidade dos pais, de morte dos pais, de prisão dos pais, enfim, nesse caso, dependendo de que tipo de documento, você vai precisar dar entrada nesse documento no tribunal, ok? Facilita muito, porque o juiz vai ver aquele documento e falar, ok, esse é o desejo dos pais. Então, o trabalho do juiz fica muito mais fácil, entendeu? Então, é isso, né? Alguns são independentes, não precisa fazer nada. Outros teriam que passar por Ótimo. Então, revisando, eu preciso, obviamente, procurar uma advogada para fazer isso, para fazer algo que seja dentro da lei, com os requisitos legais. E assim que estiver com tudo prontinho, não preciso registrar em nenhum local. Porém, eu vou ao longo do tempo revisando para ver se mudou, alterou alguma situação, tanto da criança, quanto dos pais, quanto da própria pessoa que ficou encarregada por essa criança. E eu tenho como colocar mais de uma pessoa responsável. Exatamente. Então, na ausência de tem um próximo, tá. Então, esse é um assunto que ele é bem interessante e importante a gente falar, principalmente num momento que estamos vivendo de muitas deportações, de preocupação da ausência dos pais, de não saber o que pode acontecer com essas crianças. Então, isso é extremamente relevante para aqueles que estão aí buscando orientação, que estão buscando formas de se proteger e muito mais proteger os seus filhos, que não tem nada a ver com o que a gente escolheu, né, da forma como a gente veio e não, quem sabe, se preparou na questão imigratória antes de vir para cá. Fala um pouquinho, dá exemplos de alguns documentos que seriam interessantes, como você falou, tem vários. Quais seriam alguns documentos que, de repente, as pessoas podem ir e falar assim, olha, advogado, vai te procurar, né, doutora Vanessa? Eu gostaria de saber mais a respeito disso, porque eu achei interessante, achei que pode ser algo que faz sentido para minha família, para proteger todas essas questões. Quais seriam eles? Então, no âmbito do planejamento familiar, como eu já falei, né? Seria o Pre-Needs Guardianship, que tutela prévia, né? Uma tutela antecipada,
né, em caso de emergência, a procuração de poder duradouro, que permite acesso à conta de banco, que permite acesso a aluguel de casa, carro, essas coisas mais de bens, né? O testamento com trust, que a gente chama de, né, que seria o fideicomisso, eu acho, né, em português, ou até mesmo o próprio trust, que a gente chama de revocable trust, que é um documento que é bem interessante, porque você pode colocar os cuidados dos seus filhos e até mesmo dos bichinhos de estimação. Porque não vamos esquecer que muita gente tem também, e muitas vezes as crianças sofrem muito se tiver uma separação com os bichinhos de estimação, né? Então, a gente pode anexar isso também nesses documentos para manter toda a família protegida. Outro documento que eu acho que seria interessante também seria da questão dos bens imóveis, né? Existe também, que é tipo o mesmo nome, mas você pode deixar poderes ou você pode deixar os seus bens imóveis dentro desse fideicommício. Então, você não passa a ser o dono desses imóveis mais. O fideicomisso é o dono do imóvel. Então, isso protege muita coisa também. E o bom desse documento de trust é que não precisa passar por um inventário. O testamento precisa passar por inventário, mas o trust não. Então, é como eu te falei, cada caso é um caso. E não, se você não tem bens, se você não tem situação, talvez os documentos mais simples. Mas se a sua situação já começa a ficar mais negócios, né? Você tem uma companhia, né? E isso é para proteger os seus filhos e o futuro dos seus filhos também, porque é o seu patrimônio, né? E se eles são menores de idade, eles não têm como administrar isso. Então, deixar tudo por escrito uma pessoa de confiança é muito importante. E não adianta eu ter o meu testamento lá no Brasil se tudo está aqui, certo? Certo. Então, as leis brasileiras são completamente diferentes das leis americanas. O que acontece lá não é igual ao que acontece aqui. Então, se você quer proteger os seus bens aqui, você precisa procurar a doutora Vanessa para buscar mais informações de como proteger, de como repassar, caso venha acontecer algo. A gente não espera que aconteça, claro, né? Claro. Mas pode vir a acontecer e na sua ausência você precisar, então, resguardar a sua família, resguardar os seus filhos, resguardar até mesmo a sua esposa do que ela pode e não pode fazer na sua ausência, o seu esposo, enfim. Ok, então falamos de testamento, falamos aqui de documentos também que protegem aí os filhos, até os animais, como a gente mencionou aqui. E o escritório de vocês trabalha também com casos de abusos familiares? Qual é a parte documental que vocês conseguem ajudar nesse sentido? Então, infelizmente, né, violência doméstica, abuso doméstico é muito comum, né? Em qualquer lugar do mundo, em todos os países, né? Esse é um problema que sempre causa muito estresse, muita dor, né, na pessoa. E, às vezes, as pessoas não sabem que existe proteção, né? Existem proteções aqui nos Estados Unidos, legais, que você pode dar entrada num documento que a gente chama de ordem de proteção para conseguir sair dessa situação de perigo, né? E a gente faz esse trabalho também. É um trabalho com muito tato. A minha experiência, a experiência da minha sócia, que a gente começou nesse ramo, né, de trabalhar com sobreviventes, não só de violência doméstica, mas também de outros crimes, né, inclusive crianças. E fizemos muito treinamento de trauma, de como lidar com pessoas que passaram por trauma. E isso é um diferencial, porque nem todo mundo entende, né? E é um trabalho difícil pra gente também. Então, a gente tem que, né, aprender a como lidar com isso, não só para ter um atendimento com muita compaixão e entendimento, mas também para se proteger, para proteger o nosso emocional. Então, esse serviço é um serviço muito personalizado, com muito tato, muita confidencialidade, né? E essas ordens de proteção são dadas entradas, são entradas no tribunal,
Muita gente não sabe que no caso de violência doméstica com abuso físico é um crime. Mas a ordem de proteção é uma corte civil. Os juízes que fazem esse tipo de caso, eles são de natureza civil. Então, às vezes a pessoa não sabe. Mas eu chamei a polícia, mas isso não quer dizer que você está protegido. Então, é importante se consultar para ver a possibilidade de entrar com esse documento, porque é uma proteção que eu já tive cliente que o juiz deu proteção de 10 anos. Então, o abusador não pode se aproximar dessa pessoa por 10 anos. Então, é bem forte, sabe? Isso é e ótimo. se a pessoa violar, aí a pessoa vai presa, né? Aí entra como se diz? O direito civil com o direito criminal, né? E as consequências, né, criminais. Que Exatamente. Bacana. Então, olha só, a gente falou sobre, primeiro, né, ficar sem a guarda, porque, de repente, o pai se ausentou, a mãe se ausentou. E para esses casos, a gente sempre fala que você precisa se prevenir, não só na questão documental, mas também para que você esteja legal no país. Então, existem várias pessoas que têm alternativas para entrar com processos imigratórios, não vão atrás, mas no momento que é preso, aí procura um advogado correndo e a gente tem que fazer um processo, às vezes, sem muitas evidências, porque a pessoa está presa e a gente não consegue proteger. Então, o momento de você procurar ajuda imigratória é hoje, para que você não precise passar por nenhuma dificuldade maior. Ainda assim, essas precauções de documentos, elas são essenciais. E aqui ela pontuou 2 tipos de assuntos, né? Tanto as questões de guarda e familiar, quanto também ali que a gente falou de testamento, mas também estamos abordando agora questões de violência doméstica. E a violência doméstica também é um tópico que os Estados Unidos leva muito a sério e que os Estados Unidos protegem a vítima. Então, temos os casos de VAWA. O VAWA é uma proteção, embora seja o nome, ele diga que é uma proteção à mulher, ele também é uma proteção ao homem e até mesmo aos filhos que passaram por esse abuso. Que não precisa ser um abuso apenas físico, né? Que alguém bate em alguém, mas também um abuso que seja psicológico. E isso é que as pessoas não entendem. Elas têm proteção, elas não precisam ficar nesse relacionamento tóxico, e nós entendemos que muitas vezes a pessoa acaba ficando por diversos motivos, mas ainda assim, mesmo que a pessoa esteja ali com a pessoa, ela pode já começar um processo de proteção imigratória para ela, começar com um processo VAWA, ou até mesmo começar com, dependendo do tipo de abuso, quem fez esse abuso, de repente tem direito a um visto T, né, que é o próprio processo também de trabalho exploratório, ou foi vítima de algum crime que envolve o visto U. Então, são diversas as possibilidades e que as pessoas às vezes não sabem que todos esses vistos, eles vão perdoar automaticamente, uma vez que aprovados, você ter ficado fora de status. Eles vão perdoar você também ter trabalhado sem autorização, porque as pessoas falam, mas eu trabalhei, eu não tinha como, então não vou ser perdoado. Sim, estes vistos vão te proteger disso. E, inclusive, quem entrou pelo México também vai ter aí a proteção e vai conseguir chegar até o Green Card. Então, se você passou por algum tipo de abuso, se você tem sofrido alguma situação e quer mais informações sobre isso, além das medidas todas que a gente está falando aqui, protetivas judicialmente para que esse abusador não chegue próximo a você, você também tem saídas estratégicas e imigratórias que podem ser um caminho para o Green Card. Então, se você tem dúvidas sobre isso, se você de repente fala assim, nossa, parece que tem a ver comigo, vem falar comigo, vem falar com o nosso escritório na Kaminsky Law, porque a gente trabalha exatamente com esses casos e pode te proteger e, quem sabe, chegar até o Green Card para um caso desses. Então, eu agradeço muito a sua participação, foi, assim, muito importante. A gente teve informações valiosas aqui de proteção aos nossos filhos, à nossa família, que é o que a gente tem de mais importante. E também falamos aqui de, quem sabe, possibilidades imigratórias que você não conhecia, mas que pode conhecer mais a fundo e pode ser realmente a saída para sua família, a saída que vai te dar a proteção para continuar nos Estados Unidos legalmente e poder ter um caminho muito mais tranquilo e migratório. Muito obrigada, doutora Vanessa. Eu é que agradeço a oportunidade. E espero que vocês se preocupem e tragam a sua preocupação aí para a doutora Vanessa, que aí a sua preocupação vai embora e a gente consiga aí, tanto ela quanto eu na área imigratória, te ajudar da melhor forma possível para que você tenha informação, conhecimento, proteções e uma família no caminho certo. Muito obrigada. Tchau, tchau.